Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Hoje, o nosso devocional, nós iremos meditar no Salmo 3, onde nós temos como título, Escudo que me protege. Então eu quero já iniciar já lendo o Salmo 3, que é um salmo muito curto, de 8 versos apenas, e que nós vamos estar aqui meditando sobre esse tema, tá bom? E antes de ler, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, esse devocional, essa mensagem bíblica com alguém. Você pode colocar lá no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, no seu status do WhatsApp. Vai nos ajudar bastante, queridos, para que nós possamos ter engajamento, bem? E assim nós destravamos o algoritmo do YouTube, para que ele também possa recomendar os nossos vídeos para mais e mais pessoas. Amém? Então, faça isso. Curta já, deixa o seu joinha, o seu like aí pra gente, rapidinho, é gratuito. Curta, comente, compartilha e se inscreva em nosso canal. Vou colocar o Salmo 3 então aqui e você vai poder acompanhar junto comigo aí na sua tela. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Muitos são os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor. És a minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. Com minha voz, clamo ao Senhor, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito, durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não temos milhares que me cercam de todos os lados? Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação. A tua bênção está sobre o teu povo. Queridos, um dos pontos que mais nos chama a atenção, são vários pontos aqui, mas um dos pontos que mais nos chama a atenção é que esse salmo ele foi escrito quando Davi fugia do seu filho, o seu próprio filho, Absalão. Nós sabemos, queridos, que muitas vezes as pessoas que vão nos perseguir, que vão se levantar contra nós, muitas vezes vão ser pessoas do nosso próprio círculo de família. Quantas pessoas eu e a pastora Rita nós atendemos e que é assim, exatamente assim, pessoas da própria família acabam se levantando contra aquela pessoa que tem fé em Deus, que crê em Deus, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aqui nós vemos o caso de Davi, onde o próprio filho dele vem para poder querer matar o próprio pai, e ali Davi ele é obrigado a fugir do seu filho Absalão. Mas é importante que mesmo diante dessa situação tão horrível, aonde Davi tem que fugir do seu próprio filho, ele jamais perde a fé em Deus. Jamais. Mas ele clama que muitos têm se rebelado contra ele. Quando ele fala que muitos têm se rebelado contra ele, possivelmente não foi só Absalão, mas muitos daqueles que se diziam ser fiéis a Davi. Ou seja, foi um grupo de pessoas que acabaram se rebelando contra Davi, que antes estava do lado de Davi, estava lutando a favor de Davi, e que agora estava junto com o filho dele, Absalão, procurando matar Davi. Ou seja,
Nós vamos entender aqui, queridos, que muitas vezes você vai ter pessoas que vai dar 3 tapinhas nas suas costas. Amigão, amigona, meu irmão. Mas nós sabemos que muitas vezes esses próprios que nos chamam de amigão, amigão, irmão, irmã, são aqueles que muitas vezes vão nos perseguir em algum momento. Nós estamos vendo aí o cenário mundial, hoje nós temos o acesso à internet, e nós temos visto exatamente isso. Aqueles que se diziam ser amigos, hoje são os traidores. São aqueles que se rebelam, são aqueles que vão nos perseguir, são aqueles que vão falar mal, aqueles que vão nos caluniar. Os mesmos que um dia deram os 3 tapinhas no nosso ombro e nos chamaram de amigão. Mas Davi, ele diz que Deus é o seu escudo e que protege ele. E aqui vem outra lição. Por quê? Porque quando nós vamos do verso 3 para o verso 5, nós vamos ver que Davi, ele acredita e tem plena confiança de que Deus é o escudo dele, que é Deus que faz com que ele possa andar de cabeça erguida e que Deus ouve quando ele clama. Então aqui nós estamos vendo algumas situações. Davi diz que Deus é o escudo dele, que é a glória dele, que é esse mesmo Deus que faz ele andar de cabeça erguida e que quando ele clama, Deus responde. Olha a fé de Davi. Mesmo diante de um cenário, queridos, onde talvez muitos de nós estaríamos desesperados. Mas como que pode uma pessoa que estava do meu lado, um parente, agora se ver contra mim, falando mal de mim, se levantando contra mim, pessoas que eu ajudei, pessoas que eu na hora que mais precisou, eu estava ali junto. Davi deixa tudo isso de lado e simplesmente fala: o Senhor é meu escudo, o Senhor é a minha glória, o Senhor é o que me mantém de cabeça erguida e o Senhor é o que me responde quando eu clamo. Aqui ele faz uma afirmação. E depois no verso 5 e 6, ele diz algo que muitos de nós hoje não fazemos. Por causa dos problemas, das situações, das perseguições, das afrontas, das adversidades, muitas vezes nós fazemos o que? Nós perdemos o sono. E Davi não. Davi ele diz: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Essa confiança de Davi, de que Deus é o escudo dele, Davi não abria mão de nada, mesmo quando era um filho dele que perseguia ele. Mesmo sendo pessoas que talvez ele tivesse ajudado em algum momento. Ele não perdia essa confiança. Ele declarava: o Senhor é o meu escudo, o Senhor que me faz andar de cabeça erguida, o Senhor é o que responde a minha oração e o Senhor é a minha glória. Olha só. E depois, no finalzinho desse salmo, ele fala algo que muitas vezes parece até chocante para alguns, né? Parece até chocante para alguns. Parece ser violento demais, parece atiçar a violência. Mas naquele tempo, eles resolviam as diferenças, né? Na guerra, na espada, no escudo. Né? Não tinha aquela coisa assim, as nações ali não se respeitavam, não tinha ali quem intercedesse, falar: não, não vão brigar, não vão lutar, não. Eles invadiam mesmo e partia para a guerra. Então Davi ele diz o quê? Mesmo sabendo que era parente dele, que era um filho dele que estava perseguindo ele, olha só o que Davi diz: levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Olha só. Eu sei que muitas vezes, se nós analisarmos hoje, né,
nesse mundo hipócrita, aonde eles falam muito, são muito falar de paz e amor, mas na verdade por trás eles te consomem, né? Eles roem você, falando mal, te destruindo, armando emboscada de você de tudo quanto é forma. Mas essa oração era uma oração muito clássica para aquele tempo. Era uma oração muito clássica. Porque Davi, ele sabia quem que estava atrás dele, as pessoas que estavam atrás dele, inclusive parente dele, filho dele, do mesmo sangue. E Davi não poupa, ele diz: Senhor, levanta-te. Levanta-te. Salva-me. Livra-me. E muitas vezes nós temos medo de fazer uma oração assim. Nós temos medo de clamar para o Senhor, falar: Senhor, levanta-te. O Senhor que é meu escudo, o Senhor que é a minha glória, o Senhor que me mantém de cabeça erguida, levanta-te. E luta em meu favor, Pai. Luta contra os meus inimigos, contra esses que têm se levantado, contra esses que têm caluniado, mentido, me ameaçado. Pastor, mas não é pecado você fazer uma oração assim? Porque a Bíblia diz que nós devemos amar e orar pelos nossos inimigos. Sim. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, para que eles se convertam, para que eles possam ser abençoados, para que eles possam viver uma vida onde eles possam entregar a vida deles para Jesus. Mas daí você para e pensa, então quer dizer que Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, estava fazendo uma oração errada? Não. Com certeza Davi orava para que eles, a sua família, seus filhos, seus inimigos, não viessem contra ele, mas que se rendessem a Deus, que encontrassem a Deus, que seguisse a vida deles. Mas quando o caos já estava instalado, queridos, o que Davi dizia? Levanta-te, Senhor, e livra-me dos meus inimigos. Livra-me de todo o mal. Era isso, queridos. Não existe incoerência na Bíblia. Não existe incoerência. Você está sendo atacado, você está sendo perseguido, você está sendo humilhado, você está sendo... O que Davi lhe faz? Livra-me dos meus inimigos. Livra-me deles. Depois você pode orar para que eles possam encontrar Jesus, para que eles possam ser abençoados, prósperos. Mas você tem que se livrar. Você tem que se ver livre disso. É a sua dor. E Deus é o seu escudo. É que no mundo que nós vivemos, muitas vezes, queridos, parece que confunde a mente da gente. Os mesmos que falam sobre paz são os mesmos que estão articulando para aprisionar pessoas e matar pessoas. É uma falsidade, uma hipocrisia muito grande. Os mesmos que estão falando de paz estão destruindo pessoas por baixo dos panos. Repito, você deve orar sim pelos seus inimigos, clamar ao Senhor pela vida deles, bênção sobre a vida deles. Mas também você não pode deixar de orar e pedir para Deus livrar você das mãos dos seus inimigos. Você não pode deixar de orar. Você tem que clamar. E o verso 8 ele diz: do Senhor vem o livramento, a tua bênção vem sobre o teu povo. É uma oração muito poderosa, queridos. Uma oração muito poderosa para quem está sendo perseguido, para quem está sendo muitas vezes caluniado, para quem está sendo muitas vezes atingido de uma maneira espiritual, física, lá no trabalho, dentro da casa, na família, no casamento. É uma oração muito poderosa que Davi ele faz para que Deus venha ser o escudo dele. Por que Deus ser o escudo dele? Para que ele não tenha que reagir conforme a justiça dele. Porque nós muitas vezes queremos queremos a nossa justiça. Mas quando eu clamo para Deus que o Senhor é o meu escudo, é Ele que me protege, mas é Ele que luta e é Ele que livra e é Ele que luta em meu favor e que me livra dos inimigos.
Eu não preciso fazer isso. Até porque, se eu parar para pensar, nós temos que entender que o mundo espiritual, seja de luz, seja de trevas, eles têm que usar pessoas. Satanás muitas vezes vai usar pessoas para atacar você. E Efésios, capítulo 6, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, se a minha luta não é contra carne e sangue, queridos, vai ter momentos que eu vou ter que falar para Deus, Senhor, seja o meu escudo. Embora eu tenha o meu escudo da fé, seja o Senhor o meu escudo, livra-me dos meus inimigos. Livra-me dessas pessoas que muitas vezes se consideram meus inimigos, que estão tentando agir contra mim, mas muitas vezes são pessoas que eu amo. Pessoas da minha própria família, pessoas que estão ao meu redor. Eu não quero o mal deles, mas eu quero que o Senhor me livre deles todos. Amém? Eu quero que você possa inclinar sua cabeça, eu quero poder estar orando com você agora, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor luta por nós, e graças ao Senhor por ser o nosso escudo que nos protege, nós podemos dormir, deitar, dormir, voltar a acordar em paz, em tranquilidade, porque o Senhor está nos protegendo, o Senhor nos sustém, e assim é com o nosso dia, com a nossa manhã, com a nossa tarde, com a nossa noite. Nós confiamos no Senhor, que é o nosso escudo que nos protege. O Senhor é o nosso escudo. Guarda-nos de todo mal, guarda-nos de todo inimigo, guarda-nos de toda flecha do inimigo, todo dardo inflamado. Livra-nos, Pai, para que nunca nós venhamos fazer a nossa justiça, mas que sempre seja a justiça do Senhor, mas que nós possamos sempre estar escondidos em Ti, para nunca retribuir conforme nós queremos, porque sabemos que somos fracos, pecadores, mas queremos que o Senhor nos proteja e que a Tua justiça seja feita em nosso favor. Em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.